Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e vamos começar mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje tem como tema Pierre Bourdieu e o conceito sobre os capitais. É uma aula voltada para ciências humanas e sociais aplicadas. Na aula de hoje iremos analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica. A gente vai analisar as relações de trabalho, a questão do trabalho, a inserção nesse meio a partir do conceito de capital que Pierre Bourdieu apresenta. Primeiro, nós precisamos entender quem é essa pessoa. Pierre Bourdieu é um sociólogo francês. Atenção que a gente escreve Pierre Bourdieu, mas se pronuncia Bourdieu. E ele fez uma grande contribuição para a sociologia tanto do século XX, da segunda metade do século XX, como no início para o século XXI. Apesar dele ter falecido logo no início do século XXI. Ele teve contribuições para vários campos, seja para pensar as relações de trabalho, pensar a questão econômica, pensar a educação. Por isso, seu pensamento ele é muito atual para problematizar questões que nós temos hoje. Nesse sentido, ao trazer um dos conceitos dele, vamos conseguir interpretar várias realidades. Um desses conceitos é o capital simbólico. Vamos pensar o que seria esse aspecto simbólico. Quando a gente fala de símbolos, a gente está falando do imaginário, aquilo que representa algo. Aqui, em uma definição, segundo dois sociólogos, Arinaldo Martins de Souza e Marilande Martins Abreu, interpretando esse conceito Pierre Bourdieu, vão dizer o seguinte, que capital simbólico é uma espécie de poder, ou a capacidade e as condições de possibilidade que permitem a alguém impor sua vontade com base em características valorizadas dentro de determinados grupos. Aqui a gente está começando com a compreensão mais abstrata do conceito dele, desse capital simbólico. Mas, para a gente entender o que seria esse capital simbólico, o que ele representa, nós precisamos também entender os outros capitais. Coloquei antes para a gente pensar nele, segurar um pouquinho esse conceito e depois a gente volta. Para a gente problematizar um pouquinho, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos tentar entender o que significa capital. Os estudantes mais atentos já vão pensar o capital a partir da teoria marxista como algo relacionado ao dinheiro. Por exemplo, o capital e com isso a palavra capitalismo. Mas em Bourdieu, a gente não reduz o capital apenas ao aspecto econômico. Vamos pensar a um conjunto de fatores de referência do indivíduo. Aqui a gente pode até pensar quando a gente pensa na cidade, na capital. A capital de um estado, por exemplo, é um local de referências, onde ali há referências políticas, econômicas, comerciais. Então, esse conjunto de referências vamos dar o nome de capital. Então, essa compreensão da capital como um lugar de referência nos ajuda a entender o capital no sentido que Bourdieu apresenta. Capital apenas para além do aspecto econômico. Após essa compreensão, vamos pensar nesse capital econômico. O capital econômico, ele remete ao dinheiro. Então, a pessoa que tem capital econômico é aquela pessoa que tem posses, que tem bens, que tem dinheiro. E ela é alguém que se destaca em alguns meios porque ela é considerada uma pessoa rica, uma pessoa de posses, e ela tem um tratamento diferenciado. Então, essa pessoa, ela carrega esse capital
econômico, o que influencia, inclusive, no seu capital simbólico, como as pessoas tratam ela, como ela se relaciona com as outras pessoas. Então, ela vai ter um tratamento diferenciado por causa dos seus bens, por causa das suas posses, por causa da quantidade de dinheiro que ela tem. Com isso, a gente pode pensar no nosso cotidiano a forma como pessoas diferentes são tratadas por causa da riqueza que tem. Assim, podemos problematizar se esse capital econômico é suficiente para pensar as nossas relações, se ele é o suficiente para a gente conhecer as pessoas e, por isso, tratá-las bem ou não. Aqui é um elemento para a gente pensar, inclusive, nossa postura, o nosso sentido simbólico nas nossas relações sociais, por exemplo. Então, o capital econômico, ele influencia bastante nas nossas relações. E muitas pessoas traçam a sua vida pensando em conquistar esse capital econômico. O outro capital é o capital social. Então, ele está relacionado aos grupos que fazemos parte. Então, se eu estou integrado em um grupo de amizade, em um grupo de trabalho, em um grupo na escola, e ali eu acabo tecendo relações com essas pessoas. Atualmente, no âmbito do empresarial, as pessoas usam até palavras em inglês para expressar que nós temos que manter as relações, manter contatos, para criar um mercado, criar uma rede de relações onde pode haver indicações para um cargo. Existem as gírias que a gente fala que a pessoa tem que ter QI, que é o quem indicou, ou seja, alguém que favorece um emprego, favorece uma inserção em algum lugar que ela antes não poderia estar, porque agora ela faz parte de uma rede de relações. E esse capital social, ele também não pode ser analisado de forma isolada, porque uma das formas de integrar algumas redes de relações se deve ao capital econômico anterior, por exemplo. Então, muitas pessoas, devido às suas posses, aos seus bens, elas acabam influenciando quem vai entrar ou não em determinadas redes de relações. Então, com isso, a gente pode até desconstruir a ideia, por exemplo, de meritocracia. Há ambientes onde uma pessoa ela pode ser bem qualificada, mas ela não entra porque ela não faz parte de uma rede de relações, e uma pessoa desqualificada acaba sendo inserida porque ela tem um pai, um parente que tem posses, que acaba contribuindo para a sua inserção ali. E isso influencia, inclusive, naquele capital simbólico que eu falei antes. Porque agora o tratamento que essa pessoa vai ter também vai ser diferenciado nessa rede de relações. Porque ali as pessoas vão acolher, vão demandar serviços pensando no capital econômico que essa pessoa carrega. Então, o capital social, ele é bem almejado, no mercado empresarial, as pessoas querem fazer parte de determinados grupos, querem participar de eventos para fazer troca de contatos, procurar alguém que possa abrir as portas para ela ter oportunidades. Inclusive, pensando nisso, a gente pode pensar nessa palavra oportunidade. Ou seja, ela passa
por um filtro de uma meritocracia. São pessoas que vão dizer se você está apto ou não, sem querer saber se você tem as qualidades, as qualificações necessárias para isso. O importante é se você está no grupo, se você tem o capital econômico. Então, isso aqui é uma forma de problematizar essa situação. E também o capital cultural. O capital cultural, ele se torna mais palpável, ele está presente mais no nosso cotidiano, porque uma das formas de conquistar, de conseguir esse capital cultural é por meio dos estudos. Por isso que tem muitos pais responsáveis que desde que vocês são mais novos ficam falando: estuda para você ser alguém na vida, estuda para você conseguir um bom emprego, e colocam sempre a educação como uma porta de entrada para uma realidade. É verdade que a educação é um meio para uma ascensão social, principalmente por causa desse capital cultural. Porque agora, por meio da educação, por acumularmos determinados conhecimentos do mundo, nós passamos a ter acesso, por exemplo, ao capital social, porque há ambientes que antes não fazíamos parte, que agora é possível. Há uma possível também conquista do capital econômico por meio da educação, como ela ajuda a ter uma ascensão social. Então, pessoas que antes não tinham determinadas rendas e que, por meio de uma qualificação profissional, por meio dos estudos, agora muda a sua realidade. E o capital cultural, ele ajuda na inserção desses outros, repercutindo, inclusive, nesse capital simbólico. Problematizando, porque nós temos que problematizar também, até mesmo esse capital cultural, porque mesmo que ele fale da educação como uma forma de conquistá-lo. Porque Pierre Bourdieu vai colocar que a escola, ela também pode ser uma instituição que reproduz as desigualdades. Então, se a gente está inserido num contexto onde não se pensa os elementos culturais da sociedade que estamos e qualifica a cultura, então as pessoas vão julgar as outras falando se você tem cultura ou não. Então, vão dizer se você tem capital cultural ou não a partir dos elementos culturais que você carrega ou dos meios culturais que você participa, que geralmente são aqueles que são construídos e que são determinados pela classe dominante. Então, se você não pertence a determinados espaços, mesmo sendo de cultura, alguns vão dizer que você não tem cultura, porque eles estão pensando na ótica da classe dominante. Então, por isso que a gente tem que questionar essa forma de pensar a cultura para questionar como se dá essas relações. Por isso que às vezes, só a educação não basta para essa inserção nesses vários níveis de capital, porque há uma classe dominante que dita o que é adequado ou não, inclusive no meio cultural. Assim, nós vamos ter tipos de capital cultural. Para facilitar, nós temos um quadro, um esquema, que mostra que nós temos o capital objetivado. Característica dele: ter a propriedade dos objetos valorizados culturalmente. Então, aqui, a gente tem que pensar os que são valorizados por um grupo social, ou seja, a classe dominante. Então, eles vão julgar você pelos carros que você tem, pela roupa que você veste, pelos livros que lê, se você consome determinados bens artísticos, como quadros, obras de arte. Então, aqui é uma forma de pensar a lógica do consumo. Por isso que vários jovens
talvez não pensando em Bourdieu ou capital cultural, tentam ser aceitos nessa sociedade de consumo, nessa ótica do capital cultural, por meio da ostentação. Ou seja, mostrar que você está apto a fazer parte de determinadas redes de relação. O capital incorporado é a cultura subjetiva que é internalizada, apreendida pelo indivíduo. Então, são crenças, valores, habilidades, hábitos valorizados pela cultura dominante. Então, você pode ter até determinados vocabulários, jeitos de se vestir, determinadas posturas com as pessoas, mas se não é aquele valorizado pela classe dominante, é desqualificado. Por isso que quando você muda determinadas posturas, o jeito de andar, de se vestir, de falar, as pessoas falam, olha, agora você é uma pessoa mais educada. Porque eles estão falando que você está se adequando a esse perfil. E o institucionalizado, que é ter atestado de formação cultural, que são certificados, os diplomas, ou seja, essa inserção por meio da educação formal. Com isso, a gente volta no capital simbólico. Agora, como você é compreendido, como você é julgado? Então, quem te influencia? Inclusive, se a gente pensar atualmente nos influenciadores digitais, eles tentam fazer isso, criar essa dinâmica do capital simbólico. Então, tentam criar vontades, é uma forma de você ser aceito em vários grupos, porque você está mostrando que simbolicamente você deve ser aceito. Com isso, a gente pode problematizar uma questão do Enem, aqui foi uma proposta de redação, onde pede para discutir a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí que vem a dificuldade. Se você é alguém que tem esse capital cultural, econômico e social que te permite ir ao cinema, foi um tema de redação simples e fácil de se pensar e discutir. Mas se você pertence a uma realidade onde não é acessível o cinema, onde você não tem o capital econômico para ir ao cinema, onde você não tem um capital social, uma rede de relações que contribui para você ir para esse lugar, e o capital cultural, onde o cinema não faz parte da sua rotina, da sua dinâmica de lazer, então, o que é isso? O que vamos falar? Por isso que uma das formas que poderia ter sido utilizadas para problematizar essa questão era discutindo as ideias de capital em Bourdieu, para problematizar, inclusive, esse acesso, porque os cinemas no Brasil eles estão concentrados em regiões que favorecem grupos que são favorecidos economicamente. Então, o cinema não é pensado apenas como lazer, é pensado como apenas pelo seu aspecto econômico. Com isso, problematizando, a gente pensa no outro conceito de Bourdieu, que é o hábitos. Eu interpretar a realidade a partir do lugar que eu estou. Então, é interessante a gente repensar esses temas de redação, não ficar preso somente a questões, mas como podemos aplicar determinados conceitos nas redações do Enem, porque a redação também é importante para ser pensada, analisada e garante uma pontuação boa no seu exame. Então, indico que vocês continuem estudando e nos vemos na próxima aula. Obrigado.